sentar. O Senhor está aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que hoje, se possível, ficasse menos de irmãos servindo em pé. Então, todas as irmãs e irmãos que estão aí atrás, de preferência, só fiquem os diáconos aí atrás. Os diáconos escalados. Se precisar de você, eles vão dar um toque. Lógico que lá no estacionamento nós temos os irmãos cuidando. O Senhor está aqui, Ele quer falar com a minha vida e com a sua vida. Novamente eu quero agradecer a todos os visitantes. Como é bom ter vocês hoje aqui na casa, na nossa casa. Se sinta na casa de vocês. E o nosso desejo é que você se torne parte dessa família. Mas nós gostaríamos que você ficasse bem à vontade. Se precisar de ir ao banheiro, saindo ali na porta, nós temos um banheiro. Novamente eu vou pedir para que todos os obreiros sentem, só fiquem diáconos em pé. A não ser que você esteja passando mal. Amém? Vamos falar hoje muito sobre obediência. Nós vamos falar muito hoje. É tão interessante, irmãos, que o meu coração está... Depois de... Hoje é o 9º dia, 8º dia. Depois de 7 dias aqui, a gente recebendo palavras e palavras sobre o amor de Deus, sobre o amor incondicional. Antes de termos esses dias de consagração, nós tivemos um momento muito especial com o nosso pastor, e ali ele ministrando conosco, trazendo a revelação que o Senhor trouxe ao coração dele sobre o que é amor incondicional. Ali o Senhor revelou um pouquinho para nós o que é o amor incondicional, porque no final do ano, quando ele compartilhou isso conosco, com a liderança, logo nós imaginamos, e eu acredito que foi o seu sentimento também: eu preciso amar mais. Meu Deus, amar mais. Mas eu já amo, mas eu já sirvo, sabe? Eu já puxo a cadeira, eu já dou a minha vaga para grávida. Nós aprendemos tudo isso esses dias. Mas hoje o Senhor quer, como o pastor já citou várias vezes aqui, sobre aquela mamadeira de criança. Quando ela toma o leite, você deixa alguns dias ou apenas um dia o leite, o resto do leite ali, e fica aquela crosta nojenta. Hoje o Senhor quer fazer isso comigo e com você: pegar aquela bucha mais grossa que tem, colocar dentro dessa mamadeira e esfregar. E esfregar e tirar tudo. Se tiver alguma coisa, a gente arranca fora. Por isso meu coração hoje está bem temeroso. Hoje o pastor queria fazer 51 visitas. E eu falei para ele: eu posso ficar? Porque eu preciso, Deus e eu. E ali no escritório, como foi bom meu momento com Deus. Mas nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos. Não vou orar novamente com você, porque o nosso pastor já orou. Mas eu gostaria que você aí conversasse com Deus e perguntasse para Deus: Deus, o que ainda resta? O que ainda falta para que eu te ame incondicionalmente? O que ainda está impedindo que o meu louvor seja como incenso e suba, e nada impeça desse louvor chegar até o teu lugar? O que precisa, Deus? O que precisa, Senhor? Abra os seus olhos, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é o amor inabalável. Diga comigo: amor inabalável.
Se o amor incondicional está difícil para você, o amor inabalável, você não tem noção do que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Então abra aí Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Eu não sei você, mas eu estou muito à vontade na presença do Senhor. E na presença do Senhor a gente se rasga, a gente chora. Na presença do Senhor, se tem alguém do nosso lado atrapalhando, a gente pede ou para que a pessoa saia, mude de lugar, ou a gente mesmo muda de lugar. Temos um lugar aqui na frente, ó, se você está aí no meio e tem alguém te perturbando, te incomodando, fique à vontade, pode trocar de lugar, vem aqui para frente. Neste momento eu gostaria, isso raramente a gente faz na igreja, mas nós reconhecemos a presença do Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui e nós exigimos de você reverência na casa do Senhor, amém? Então olha para o seu lado, se tiver alguém com celular, mexendo em Facebook, Instagram, mandando mensagem, fala para essa pessoa desligar esse celular agora, em nome de Jesus, deixa Deus usar a sua vida. Queima Jesus. Amém? Senão a gente ora e Deus quebra o celular, quebra, sei lá, quebra o vidrinho aí do celular. Amém? Tem pessoas que usam de desculpa, que usam o celular para ver a palavra, a Bíblia, só que não fica 40 minutos lendo a Bíblia, né? No celular. Então, quantas vezes eu já andei pelos corredores e vi pessoas mexendo em Facebook, Instagram, ou mandando mensaginha durante o culto. Se não for para mandar mensagem avisando que houve algum contratempo com as crianças, às vezes os líderes precisam, nós aqui, às vezes a gente precisa, porque tem alguma situação. Ao contrário, reverência na casa do Senhor. Amém? É sobre isso. Porque quando a gente chega em um cartório, quando a gente chega diante de um juiz, em qualquer um desses lugares nós temos que nos comportar, certo? Não dá para chegar de qualquer jeito, certo? Vocês me amam, gente? Êxodo, capítulo 20, verso 14. Então vamos lá, por favor. Ele é bem grande. Diz aí: não adulterarás. É só isso. O tema de hoje é o amor inabalável. Tá, pastora? O que tem a ver não adulterar com o amor inabalável? Quem aqui já gostou, gosta, ou sei lá, de uma novelinha? Gente, eu não vou expor pra vocês, não, entendeu? Pode responder aí pra você mesmo, não precisa levantar a mão. Uma novelinha. Gente, minha mãe gostava. Era mulher de Deus, gente. Ela não perdia a novela. E o último capítulo da novela, então, que tinha às vezes um compromisso na igreja, ela, amor, vai na frente, depois eu vou, amor. Não, Lete, vamos agora, Lete. Vamos pra igreja, Lete. Uma novelinha. Tá lá em casa, novelinha da tarde, da noite, da madrugada, da Record, da Globo, não. Mas uma novelinha não é legal? Ah, você tá maluco, Deus. É nessas horas que a gente entende que só tem. Glória a Deus, aleluia. Uma série. Quem gosta aqui de série? Pode ir lá. Um filme. Troia. Gladiador. Gente, eu tô cansada. Não, tô cansada não. Gente, a gente tá em casa, o marido põe o quê? Troia. Gladiador. E esse filme aí? Mas fala sério se na novela, na série ou no filme, muitas vezes eu e você não torcemos para que aquele adultério gostosinho, a mulher se lasca e ele fica com a amante. É uma cena gostosa, você sente até um arrepio. Meu Deus! Ah, espero que dê certo. Será que eles vão se encontrar de novo hoje? Ah, meu Deus. Fácil. Como chama aquela série lá de um monte de bandidinho lá, vermelhinho?
La Casa de Papel. Vamos lá, seus crentes. Ninguém falou do adultério, né? Adultério não. Não torço pra amante, mas pro bandidinho. La Casa de Papel. Quem é que nunca quis se vestir lá de vermelhinho? Como chama o cara lá que planejou tudo? É o professor lá. Esse aí. Ah, gente. Não é verdade? Não é verdade isso? Porque infelizmente as coisas, o diabo ele vem sutilmente agindo na tua vida e na minha vida. São as mensagens subliminares que diariamente eu e você enfrentamos. E isso em qualquer lugar. No trabalho, na igreja, na rua, comendo, assistindo a novela. Ô gente, quem é que nunca se apaixonou, sei lá, fala aí um ator bonito. Eita, nem sei quem é esse. Quem? Ah, do Crepúsculo. Como? Os caras lá do Crepúsculo, nem sei quem mesmo. Vampiro, oh meu Deus do céu. Cansadinho, aquele, ô senhora, sou minha amiga, aquele ator bonito, mas hoje ele tá meio cansadinho, vamos deixar de cabelo grisalho? Não, brasileiro, vamos brasileiro, vamos valorizar o brasileiro. Ah, falaram aqui nada, não. Ai, como que é? Antônio Fagundes. Tiago Lacerda. Viu como vai revelando? Tiago Lacerda. Tem o quê? E atriz bonita? Não tem, né? Você é louco? Você é morrer? Né, amor? Não tem. Não tem, né? Quê? Menino, já pega ele aí, mas é isso. E quando a gente vai ver, nós estamos desejando essas pessoas. A gente começa a comparar o nosso barrigudinho gostosinho que a gente tem em casa, que foi você que escolheu. Epa! O Thiago, a Raquel hoje compartilhou em um grupo, só tem nós quatro. Um grupo só tem Thiago, Raquel, eu e o pastor Odair. Vou revelar o nome do grupo, nós. Esse grupo, gente, já deu o que falar. Aleluia. Aí a Raquel hoje compartilhou um vídeo que o Facebook não mostrou pra mim, mas mostrou pra ela de marca. Ao Google, é isso aí. Mostrou pra ela, mas não mostrou pra mim. Só foto minha e do meu marido. Você tá maluco? Cada foto. Não até arrepiar. Mas é engraçadinho, amor. Eu só tô comentando isso porque tem uma foto que eu tô segurando assim mesmo na barriguinha dele, assim. Foi eu que escolhi, gente. Isso. Foi eu que escolhi. Só que eu vou pra uma televisão e eu sou enganada. Achando que aqueles cabras lá não fede igual seu marido quando tá suado depois de um dia de trabalho. Não tem chulé. Paga todas as contas. Você liga, pede pix, faz na hora. Mentira, gente. E vou dizer algo pra você, a maioria é gay. Maioria. Mas o que tu escolheu é macho. Epa! É, até que prova com gente. Aleluia. É macho? Raquel, é macho? Érica, é macho? Aleluia. Deixa eu ver. Eita Deus! Ô Vitória, Luquinha, é macho? Hein? A barriga ela já denuncia lá, gente. Oxi. Não tem barriga, não tem boleto, não. Como que é? Não tem barriga, não tem boleto pra pagar. Ô, Jesus. Mas aí fizemos uma pesquisa. E nessa pesquisa diz porque nós estamos falando sobre
Amor inabalável. Mas sobre adultério. Certo? Porque a gente olha, adultério, tá falando que, traiu a mulher traiu o marido, mulher traiu, e adultério entre casal. Não vai além do que isso. Esse mandamento aqui é como chama aquele negócio, tia, que a senhora usa para abanar? É um leque. Então abra seu coração e se permita. Não fica julgando o seu marido porque um dia ele te traiu, não. Não fica julgando a sua mulher porque um dia ela te traiu, não. Porque você vai ver que você vai ser achado hoje. Qual foi aquele personagem da Bíblia que foi falado em quase todas as ministrações aqui? Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Desce daí. Zaqueu foi enxergado. Olha aí. Desce, te achei. Deus está fazendo isso comigo e com você hoje. Ei! Te achei. Te achei. Eu te achei. Mas nessa pesquisa diz que 75% de mulheres acreditam ou já foram traídas. Vocês concordam comigo que essa média... Vocês acham, meninas? Vocês estão com medo de levantar a mão e falar, meu Deus do céu, estou revelando um negócio aqui. Mas é isso. 75% de mulheres ou elas sentem, imagina, um dia sonhou, um dia pegou uma mensagem, alguma coisa que ela acredita que um dia ela foi traída, ou ela descobriu que foi traída. 75%. Isso é de assustar vocês? Ou seja, 75% pode ser dentro desse espaço aqui. Ou você foi, ou você sentiu, ou você pegou. 75%. Sendo casada, namorando, 75%. E para você, mulher, que acha que a mulher é toda coitada de eu, 68% de homens, ou eles sentem, sentiram, ou eles já foram traídos. Viu? Está bem próximo? E a gente pode fazer uma pesquisa na igreja. Se você amanhã falar, não, eu acho que seria até interessante fazer aqui na igreja, porque isso é fato. Quantas vezes nós vimos pessoas virem ministrar aqui em cima e compartilhar o seu testemunho do que passou ou estava passando, mas que sofreram nessa área. Só que eu e você somos enganados diariamente, mesmo tendo passado ou tendo imaginado que poderia ter acontecido ou não. Eu assisto uma novela, eu vou numa cabeleireira, eu estou conversando com uma amiga, e se ela falar, olha, meu marido, aí você vai falar, a fila anda, amiga, troca. Porque hoje é normal isso. É normal no nosso meio. Você vê um casalzinho namorando, passa 2 meses, já está namorando outra menina. É normal. Para você, para o inferno, para o diabo, para Deus não. Glória a Deus. Deus, Ele quer você e eu puro, sem mácula nenhuma. Leve a sério o poder que existe nesses 12 dias de consagração. O povo, contando, já foi compartilhado com vocês, nós já aprendemos muito sobre os mandamentos, mas este momento que Deus chama Moisés para o Monte Sinai, e ali ele começa a falar e colocar todos os mandamentos. Eu fico imaginando este momento, porque o povo vivia uma vida oprimida por Faraó. E Deus chega para libertar o povo. Quem aqui já foi libertado por Deus? Aleluia! Mas aí o Senhor olha e fala, porém, se deixar essa galerinha livre, vai ser um bacanal, vai ser uma bagunça. Então, por isso, eu tenho que trazer todo mundo para cá e falar, a partir de hoje é assim, assim e assim. Sabe na sua casa? Sabe por que o seu filho chega a hora que quer?
Você não pôs ordem lá. Porque a sua vida está fora de ordem. Sabe por que o seu filho pega um celular e não está nem aí esconder de você que ele está vendo foto de mulher pelada, que ele está vendo foto de homens transando com animais? Sabe por quê? Porque você está ocupado também na internet, só vendo uma fotinha. Sabe aquele grupo que fazer o quê? Me colocaram nesse grupo, é um grupo dos amigos, é um grupo da empresa. E o que eu posso fazer? Está aqui, eu vi. Deus ouviu o clamor. Com certeza no meio daquele povo existia aquele crente que queria estar reto no caminho e chegava diante do Senhor e falava: Senhor, me ajude a não pecar. Eu tenho certeza que aqui no meio, porque a Bíblia diz que o joio ele cresce no meio do trigo, e só quem sabe consegue separar, não sou eu, muito menos você, é Ele. Então, com certeza, aqui no nosso meio existem pessoas que estão aqui porque querem apenas o cesto cheio. Mas existem aqueles que querem aquele que vai encher o cesto. É sobre isso. Então eu acredito que no momento que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vem pra cá, mas vamos pro monte. Vamos para o monte, porque quando Deus queria falar com Moisés, ele ia para o monte. E às vezes a gente conversa com Deus em qualquer lugar, né? Hoje a gente não dá valor, a gente não tem nem o nosso lugarzinho secreto. Talvez perguntar para você: onde é o lugar na tua casa que você tem o seu momento com Deus? Em todos os lugares. Não, tem que ter um lugar especial. E ali, Deus, com a sua infinita graça, fez aquela tábua. Você já viu a tábua que é dos 10 mandamentos? São 2 tábuas. E nós aprendemos aqui que esse decálogo, Deus ele fez do primeiro mandamento até o 4º mandamento em uma tábua, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Era tudo sobre Ele. Era tudo sobre Ele. Primeira tábua. Aí Ele olha para nós e fala: você aprendeu? Eu e você aprendemos esses dias a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força. Mas olha que interessante. Na segunda tábua foram 7 mandamentos. 6 mandamentos, que já não era mais, que já não era mais sobre ele, e sim sobre o próximo. Porque quando eu e você pecamos, nós pecamos em primeiro lugar contra ele. Por mais que você fale assim: eu estava com tanta raiva daquela pessoa, eu estava com tanta raiva da minha mulher, que eu acabei traindo. Afinal de contas, o lixo que ela é, ela me nega na cama, ela é uma gorda. Quantas vezes, né, pastor, nós ouvimos em apacentamento, em momentos, mulheres falarem que o marido, após uma masturbação, porque estava vendo filme pornô, mãe e vozinha, não se preocupe se seu filho, o adolescente, está aqui e está ouvindo essa palavra, porque ele faz ou já fez, ou ele está fazendo ou ele já fez. E tudo isso eles escutam, e eles assistem na internet, na escola, então está tudo bem. E quantos momentos de mesa nós ouvimos isso de mulheres? Ah, mas eu fiz por quê? Ah, mas eu fiz por quê? Não adulterarás. Repete comigo: não adulterarás. Naquele momento que Deus chamou Moisés e colocou todos os mandamentos, a intenção de Deus era: ei, a terra prometida está chegando, e nada pode impedir o povo de chegar até ela. Ei, meu irmão, minha irmã, você está num processo como aquele povo estava. Você estava vivendo uma vida oprimida, você não sabia, você era ignorante. O Senhor te trouxe 12 dias aqui para te ensinar, para mostrar para você o amor dele pela tua vida.
pouquinho? Vamos lá no início. Deus, quando Ele criou o mundo, historinha de Isaac. Que lindo foi, pastor. Antes de você subir para ministrar o ofertório, foi ver o Isaac pegando uma Bíblia do vô e ficando na mesma postura que o vô. Vocês lembram uma das ministrações, o pastor Odair, junto com o Gustavo? O que Deus fazia, o filho fazia igual. O que o pai fazia, o filho fazia igual. Isso é positivo como negativo. E nós temos visto isso acontecer em nosso meio. Como foi bom ver a Ana Lu aqui, sem paninho, mas dançando. Sabe por quê? É o que ela vê. Sabe por que o Isaac pegou a Bíblia? Porque é o que ele vê. O que o seu filho, o que sua esposa, o que o seu marido, o que a tua mãe, o que o teu marido, o teu patrão, quem está ao seu lado, o que tem visto de você, será que dá para copiar? Aí quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, Senhor dizendo, façamos o homem a imagem conforme a minha, a nossa semelhança. Eu quero o homem a minha imagem. Você se sente feia? Deus é feio. Você se sente gordo? Ele é gordo. Alto, baixo, branco, negro, japonês. A minha imagem. Somos pequenos Cristo. Nós carregamos Ele. Vamos lá, no início. Aí, nessa, porque a galerinha nova hoje está querendo mudar um pouquinho. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 22, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, não escrava. Esses homens que não querem levar toalha para o banheiro, porque a mulher submissa, vai se converter, gente. Desculpa. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Ou seja, Adão colocou o nome em todos. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves do céu e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então, diga comigo, então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou médico nenhum, medicina nenhuma pode fazer isso, e formou uma mulher e tornou-se Adão, e disse Adão: esta é agora osso dos seus ossos e carne da tua carne, e esta será chamada varoa. Deus viu que faltava alguma coisa para Adão. A sabedoria está em quem, gente? Ajuda nós. Mulher. Então, porque homem sozinho, gente. Eu fico imaginando como Adão demorou para pôr o nome nos animais. Vocês concordam comigo? Gente, ele devia olhar assim: eu acho que vai ser, eu não sei se vai ser gato, não. Se a mulher estivesse lá, gente. Somos ajudadores. Nós fomos tirados da costela. Deixa eu contar um segredo para vocês, garotada. Deus não tirou da costela de Adão o outro homem.
Deus tirou uma varoa, uma mulher, oh, para fazer par. Tá certinho, gente. Precisa desenhar não, né? Olha, e glória a Deus, gente. Certinho. Aleluia. Vamos embora para casa. Deus do céu. Deus fez tudo perfeito. Fala comigo, tudo perfeito. Tudo perfeito. No versículo 24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Diga, pai e mãe. Ô mimadinho. Ai, mas a comida da minha mãe vai ser crente. Aqui não, né, pastor? Deixará pai e mãe e se unirá à sua. É o homem? Mulher. Fala aí pro crente, fala. Adão tinha uma mulher. Deus fez a mulher para Adão. Você está entendendo? Agora fala assim, sai de 2 em 2. Olha só como termina. E eles se tornarão uma só carne. Uma só. Gente, ontem eu estava conversando com algumas irmãs que estão grávidas, falando que eu, a Érica, olhei para a Érica, tem umas mulheres aí que gostam da cesárea, né? Eu respeito. Mas como eu acho lindo o parto normal, é uma das cenas mais lindas que eu gosto. Mas a mais linda que eu gosto mesmo é um homem e uma mulher fazendo amor com a bênção de Deus. Porque as pessoas, quando falam de sexo, quando vai falar de sexo, tem gente aqui nessa igreja mesmo, encontro de casais, meu Deus! Ai, para falar disso é melhor um evento mais fechado, né? Tome vergonha. Oxi. É isso, galera. Ô cena linda. É de um casal fazendo amor, mas com a bênção de Deus. Quantas vezes eu e meu marido, após o adultério, porque nós tivemos adultério no nosso casamento, após o adultério, quantas vezes eu e meu marido, antes de começar o namoro, nós oramos. Tem hora que a gente até brinca, fala assim, tem momento que Deus faz assim, ó, ele abençoa, mas ele faz assim, ó. É uma safadeza. Mas Deus fez o homem e a mulher para eles se tornarem, repete comigo, uma só carne. Tá bom, e por que você quer viver uma vida de poligamia? Você sabe o que é isso? Pergunta aí pro irmãozinho. Ei, sabe o que é isso? Poligamia. Olha o nome difícil, pastor, o que nome mais fácil? Inferno. Inferno. Eu sou tão bom na cama que eu tenho que ter mais de uma mulher. Mas vai nessa, aí depois o negócio para de funcionar, eu quero ver. Como que é a Maria? Dessa maneira. Sabe por quê? Você é tão macho, mas 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 tão macho. Quando você quiser usar, não vai funcionar. Porque de Deus não se zomba. Porque de Deus não se zomba. Aí, nós temos que ser homem de uma só mulher. Poligamia, quando você tem uma vagabunda, uma prostituta. Ah, gente, não vem com essa não. Aí, falando lá do início, Adão e Eva, olha que lindo! Tudo era deles. Tudo. Pensa, amor. Eu e você lá no Jardim do Éden correndo pelado. Gente do céu! A gente ia comer fruta.
bunda no pé e ia falar, vamos namorar agora. Ai, coisa boa. Tudo era deles. Sabe essa mulher que está do seu lado, sua esposa? Ou seu marido? Tudo é teu. Tudo. Mãozinha, boquinha. Tudo é teu. Ó, usufrua, querido. Mas faz o papaizinho, mamãezinha com a sua mulher, mas com a vagabunda você quer fazer estripulia. Leva no motel, paga isso, paga aquilo. E outra coisa, irmãos. Pode deixar de falar isso não. Mulheres, se valorizem. Se vier um enviado das trevas e sentar no nosso meio, porque está querendo apenas levar você para o caminho, acorda, mulher. Nós tivemos uns enviados das trevas aí, e eu louvo a Deus porque Deus traz na mão. Deus traz na mão. Então, se você está no nosso meio e está aqui porque você já está querendo levar alguma irmãzinha para a cama, primeiro não vai conseguir porque aqui só tem mulher crente, amém? Então, mas não foi sempre assim, porque tivemos visitas de uns abençoados. Eu faço, eu profetizo, e o pastor prega errado. Eu sei pregar. Passa um pouquinho o tempo, a gente fica sabendo, porque está no grupo da igreja, manda mensagem para uma, manda mensagem para outra, e as irmãs que não vigiam, cai. Aí a gente vai em outras igrejas e fica sabendo. Aí, porque Deus traz na mão, né? A gente está lá trabalhando, chega uma mensagem, uma irmã lá da igreja, não vamos falar onde, mas vizinha nossa, fala assim, sabe aquele irmão lá? Que foi aí? Tá aqui, tá pegando várias. Vigia, crente. Fala para quem está do seu lado, vigia. Vigia, crente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse enviado foi embora. Nem sei onde ele está. Nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Porque gente assim eu não quero no nosso meio, não. Se não tiver arrependido, gente, vem contar e dê fruto. Ao contrário, como é, pastor? Vaza. Olha, pode falar. Mais uma aqui. Vaza não, senão vai morre! Pastor, mas eu não aprendendo que morrer para nós mesmo, né, pastor? Tchau! Mas tchau! Só que sabe por que eu estou falando isso? Porque ontem a intercessão nós estávamos orando e Deus mostrou para nós que hoje existem homens assim no nosso meio. Aquele foi embora. E você que está sentado aí? Então vigia, crente, você está sendo filmado. Amém? Eu falo isso. Depois meu marido me pega, a gente ora, pede perdão. Mas o adultério, ele causa consequências. Ai meu Deus, está acabando. O adultério, ele causa consequências emocional, social, econômico, financeiro. Sabe por quê? A família, ela é a sociedade. Sabe do que se compõe uma sociedade? A multiplicação de famílias. Não é o que o povo está falando aí, que é família não, tá? O importante é queima, Senhor. Não, família. Pai, mãe e filhos. Então, quando existe um adultério na casa, na família, a sociedade também sofre. Também sofre. Quer ver alguns motivos, alguns exemplos disso? Quando existe adultério, eles têm que se separar. Aí, o emocional. Os filhos sofrem. E papai e mamãe nem mesmo senta com os filhos para pedir perdão, para falar, olha, quem errou, aí o filho foi tu. Cara, chá. Olha quantas coisas. Financeiro. Se o povo já estava difícil, os dois morando na mesma casa, pensa, cada um numa casa, gente. Aí como eu e você, como os nossos filhos chegam lá na sociedade, lascado, cheio de problema,
cheio de feridas. Aí, fui fazer as minhas pesquisas e no catecismo, no parágrafo 139, diz assim: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Tem vários. O 7º mandamento é o que nós estamos falando: não adultério. Olha o que os católicos falam. O que faz? Qual é o pecado que está inserido nisso? Adultério, fornicação, incesto. Quem sabe o que é incesto? Hã? Irmão com irmão, pai com filha, e assim por diante. Sodomia. Quem sabe o que é sodomia? Homem com homem. Homem com homem, sexo anal, sodomia. Mulher com mulher. Mulher com mulher, sodomia. Todas isso é um palavrão. Concupiscências desnaturais, como pedofilia, sexo com animais. Pedofilia, você sabe o que é? Hã? Sabe o que? Hã? O que é, Gabi? Pedofilia, sabe? Arte uma criança. Abuso. Sexo com criança, Abuso. abuso, pedofilia. Sabe por que o homem não pode usar o banheiro aqui em cima? Diga comigo, pedofilia. É isso. Ninguém está dizendo que você vai ser um pedófilo aqui no nosso meio. Porém, nós temos crianças que já foram abusadas. Imagina você, homem, está no banheiro, uma criança abre a porta e vê você ali. E isso não vale só para homem, não, mas mulher também. Porque o sexo desenfreado, a pessoa, quando ela abre a porta, vai tudo. Irmãos, já sentamos com um irmão aqui da igreja para ministrar. Sabe o que ele abriu para nós? Casado. Ele teve relação sexual com um morador de rua. Está tudo incluso aqui, ó. Sexo com animais. Isso só lá no Nordeste. Eita, aqui nós temos muito aqui, hein? Muita gente lá. E também não estou falando que é você que faz, mas eu estou falando que faz parte do adultério. Porque a gente olha e fala: adultério é trair o meu parceiro. Não, tudo isso está lá, ó, junto. Todas as imaginações de pensamento, afetos impuros, comunicações, torpedinhos sem maldade. É gostosinho ouvir as mesmas coisas, olhares lascivos, comportamentos levianos. Fala comigo, meninas. Vestimenta imoral. Olha, tá lá, ó. Não adultere. E tantos outros. Olha esse interessante, ó. Não vou ler todos, é bem grande. Ter bordéis. Glória a Deus que ninguém tem aqui, né, gente? Aleluia. Mas quem já não foi lá e deu um trocadinho pra trabalhadora, que é a profissão dela? Tá incluso também frequentadores de bordel, de prostíbulo, Casa Vermelha. Tem um ali, ó, na Imperador, ó, bem ali, ó. Cuidado, a gente pode ver carro lá. Já vi uma galerinha com o carro parado, mas falou que estava no advogado. Ter mais de uma mulher, mais que um marido ao mesmo tempo. Sabe aquele homem que hoje ele mora aqui em São Paulo, mas ele trabalha tanto em outras cidades que ele tem uma esposa em cada cidade? Bebedice, vícios, tudo isso. Diz comigo, tudo.
Aí vamos para a Bíblia? O que a Bíblia diz? Gálatas 5, a nossa Bíblia. Nossa Bíblia. Gálatas 5, capítulo 19. Até o 20. Desculpa, versículo 19 até o 21. Vamos lá. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são, diga comigo, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Para aí, não vamos nem para os próximos. Aí, adultério, fornicação, impureza e lascívia, tudo isso que nós falamos aqui, não está nisso? Sabe por quê? Quando eu pedi para as irmãs repetirem comigo sobre vestimenta, é que a sua vestimenta pode fazer alguém pecar. Ah, mas eu sou livre, meu corpo, minhas regras. Agora, a roupa que eu visto, não posso mais, porque senão o outro vai pecar. Morra. Se eu colocar roupa, eu vou fazer o meu irmão pecar? Eu amo tanto meu irmão, o amor é tão incondicional que eu não vou usar. Ô irmã, se você tem cropped na sua casa, joga fora. Joga fora. Porque eu sou sua pastora e eu amo você. Aqui, não. Lá fora, tá passeando com papai, mamãe, tá no shopping, isso aqui, porque pra mim qualquer lugar é qualquer lugar. Você quer usar um crop? Usa! Com vestidinho mais compridinho, uma sainha mais compridinha. Pra que mostrar a barriga? Vai mostrar pro seu marido! Agora, você quer mostrar pro irmão por quê? Quer fazer ele pecar ou você quer se sentir a gostosa da vez? Se é, não adultere. Porque lá no versículo 21, na parte B, diz assim, ó. Porque tem vários outros pecados, mas nós vamos insistir nesse. Mas lá no versículo 21, na parte B, diz assim, ó, que os que cometem tais coisas, diga comigo, não herdarão o reino de Deus. E ponto final. Ah, mas um dia eu aceitei Jesus e já me disseram que a graça, vai nessa, o adúltero. Vai nessa, sua pecadora. Poxa, nós estamos já no 8º dia. Oitavo dia da nossa consagração. Por que será que no 7º mandamento já se passaram todos? Porque no 7º mandamento o Senhor vem com algo tão pesado, porque eu e você estamos sujeitos a isso. Ninguém está falando que está, não, é fácil, é tranquilão, fica tranquilo, vai tudo bem. Eu nada, querida. Se não for a graça de Deus, o sangue de Deus, eu posso cair. Meu marido compartilhou aqui. Tivemos problema de adultério. Uma das vezes eu quase fiquei louca. Gente, depois que tem o culto aqui, a gente vai para casa e a nossa consagração continua na nossa mesa. E a Bia compartilhou assim, mãe, o pai falou que a senhora perseguia lá os carros atrás deles, mas a senhora não lembra de algo. Eu falei, o que, filha? Olha que triste, irmãos. Minha filha de 27 anos, casada. Ela falou, a senhora lembra aquela vez que a senhora colocou eu, a Natália e a Ana Júlia? A Ana Júlia era bebê. Nem no bebê conforto estava. No nosso colo. Pegou o carro, foi nas duas pistas. A pista onde o pastor Átila e a pastora Vivian moram. E lá naquelas duas pistas, em uma EcoSport, quem já teve ou conhece sabe que a EcoSport não tem estabilidade nenhuma. E na EcoSport a senhora discutindo com o pai, a senhora levava o carro para lá e para cá e o carro balançava e a gente sem cinto, e quando foi chegando lá na subida, a senhora, se fosse naquela velocidade nós iríamos morrer, porque a senhora falou para o pai, eu vou matar todo mundo. Doente
doente. Doente por causa de uma carta. Doente. Mas sabe o que é interessante? Eu tinha pecado e ele me perdoou. Lembra daquela, quem já participou de encontro de casais? Já compartilhei? Que quando eu saí, depois de um adultério, meu marido, quando eu cheguei em casa, ele sentiu que alguma coisa tinha acontecido. E ele pegou uma bucha e falou: eu vou te dar um banho, mulher. E ali eu olhei para ele e só falei: me perdoa. Ele pegou aquela bucha e começou a me esfregar. Porque o adultério fere, mas o arrependimento, a confissão cura. Meu Deus, e ali ele foi limpando, esfregando. E o que Deus fez conosco naquela noite? E muitas vezes eu e você na arrogância: a mulher já sabe que eu adulterei, então é isso. É isso. Ela está sofrendo, o filho também. Deus vai cobrar isso de você. Mas você vai sofrer aqui na terra. Lembra a ministração sobre honra? Ai, eu não sei o que está acontecendo. Todas as doenças do mundo estão parando em mim. Meu Deus, eu sou sozinho. Eu sou doente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a variar um pouquinho a sua vida. Eu olho para minha família. Todo mundo tem família. Eu não consigo casar. Eu não consigo. Dá uma olhadinha se você já pediu perdão. Não estou falando só de adultério, não. Aí a Bia, estou terminando, pastor. Estou nem na metade dos pontos, pastor. Aí a Bia falou assim: mãe, e quando nós subimos, o meu desespero era tanto. Sabe quantos anos a Bia devia ter? 6, 7 anos no máximo. E no momento que o carro subia, desgovernado, eu fui para frente e puxei o freio de mão. E na hora a senhora foi jogando o carro para um lado e para o outro, antes mesmo de descer. Oh, irmãos, eu fiz isso com as minhas filhas, a mãe do Zac, a Ana Júlia, a Natália. E ali na mesa a gente ria. Mas eu deixei para pedir perdão para elas aqui. Eu nunca pedi perdão sobre isso. Nath me perdoou. A Júlia estava na mesa, ela falou assim: eu não me lembro disso, mãe. Aí a filha: nossa, você era pequena, filha. Me perdoa, filha. Às vezes seu filho está sofrendo de depressão, síndrome do pânico, não consegue dormir, você não sabe por quê. Só eu e você egoístas. O pecado fere, o pecado machuca, o pecado mata. Mas o perdão, o arrependimento, ele traz cura. E como Deus curou o nosso casamento. Glória a Deus, aleluia. E o que é triste, que o adultério não se resume só no casamento, como nós já falamos, mas em primeiro lugar com Deus. Porque a partir do momento que você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você está adulterando. A partir do momento que estou cansada hoje, me dou do direito de não ir para a casa do Pai, porque consagração é o que, pastor? É entrega. Não vou hoje. Afinal de contas, ontem eu terminou tarde, mas que palavra, pastor. Eu me converti ontem novamente. Glória a Deus. Que palavra. O casamento, nós já falamos sobre o adultério. Porque diz que você não precisa deitar, só uma conversinha. Irmãs, deixa eu falar um negócio para vocês, que aí fala sobre igreja, adultério dentro da igreja. Foi mais um assunto da nossa mesa. Teve uma irmã que falou assim: olha, pastora, me autoriza porque eu vou procurar uma irmã na igreja, porque eu já estou por aqui com ela. É, filha, por quê? Ela só cumprimenta meu marido pegando na camisa dele. Ei, é uma vergonha. É seu pai? É seu irmão?
se tiver mulher que faz isso aí, pode me procurar, não vou falar nada. Essa é uma que eu vou pegar. Porque é a mesma que também, quando chega no meu marido, vem aqui, Gustavo. Pega essa aí, porque o pastor dá nos homens, eu nas mulheres. Vem aqui. Aí, ó. Mulher, o que nós temos aqui na frente? Quer um negócio gostoso que os homens gostam? É isso. Mulher, se não é seu pai, seu irmão, nem seu esposo, você cumprimenta assim. Você entendeu? Ou, a paz do Senhor, irmão. Entendeu? Ah, não. Aí vai conversar, o pastor daí, eu já peguei várias vezes, viu, crente? Pastor, oh. Fala que não acabou. Aí, eu estou bem na foto aí, né? eu e o pastor, nós somos pais. Não queremos que ninguém chame a gente de pai e mãe. Mas nós entendemos e olhamos para vocês como filhos. Filhos. Glória a Deus. Teve um irmão que toda vez que chegava perto de mim falava: nossa, pastora, seu perfume, hein? Nossa, pastora, tu caprichou hoje, hein, pastora? Sabe quem pôs um limite nele? Diz eu. Como pastor, como os outros irmãos colocam limite. Isso não é só para o homem, é para a mulher também. Então às vezes está acontecendo isso na igreja, mas você gosta. Afinal de contas, às vezes o traste que você está casado não te elogia, e vem o outro elogia. Aí eu e o pastor, a gente ama tirar foto com vocês. Ama, mas tem foto que eu não deixo ele postar. Sabe por quê? Você é ovelha, ele é pastor, não é seu marido. Aí a irmãzinha tira a foto assim, ó. Olha aqui, ó. Oh, pode sentar. Chega, né, gente? Isso não vale. Eu estou dando o exemplo do meu marido, porque eu tenho liberdade. E eu posso falar, mas quantos de vocês eu já vi isso? Quantos de vocês eu já vi você puxando cadeira para a irmã e a sua mulher está carregando 2 sacolas com criança nem... Aí o adultério vai para o trabalho também. Aqueles crentes que querem trabalhar, o pastor já falou tantas vezes. Aí depois inventa um atestado, está adulterando. Aí depois não quer sofrer as consequências, mente. Mas, diz-me oferta. Isso daí, pastor. Galerinha acabou de ser ministrado sobre isso, eu acho que é isso. Mas eu gostaria de fechar com vocês e dar o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus, ele foi tentado como eu e você, e ele estava sozinho. Normalmente, quando eu e você somos tentados, nós estamos sozinhos. Você não está com seu marido, você não está com a sua esposa, você está sozinho. Só que o diabo, ele é tão nojento, ele não tem misericórdia pela Marília, que acabou de nascer. Ele tentou atrapalhar o nascimento da Marília, ele não tem misericórdia por ninguém, não é de você. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 no mar, e mesmo assim, ele foi tentar Jesus. Mesmo assim. Mas Jesus, em todas as ofertas que o diabo deu, ele revidou com a palavra. Porque o diabo tentou atrapalhar ou fazer com que Jesus pecasse usando a palavra. Mas Jesus, com a palavra, sabe por que a gente cai? Porque a gente não tem intimidade com Ele. Sabe por que a gente cai? Porque a gente não tem intimidade com a palavra. Porque quando vem a primeira cilada, a gente cai. Porque a gente acha que, olha, foi até resposta de Deus. Mas Jesus foi o nosso maior exemplo. Mas no momento que ele foi tentado, e a Bíblia diz, a palavra diz que quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus estava com fome. Ele precisava, ele queria. E tudo que ele queria naquele momento, com certeza, era pão. E o que o diabo
você. Mas foi tão interessante que em Mateus 4, no versículo 11, diz que no momento que o diabo estava tentando Jesus, quando Jesus deu a última nele, que você pode acompanhar no capítulo 4, no versículo 11 diz: então o diabo deixou, porque ele não tinha mais o que fazer. Estou tentando adiantar aí por causa do nosso horário. E eis que chegaram os anjos para servir. Sabe quem? Jesus. Porque tudo tem a hora certa. E Deus sabe o que eu e você precisamos. O Senhor de maneira alguma vai rejeitar você se você chegar nos pés do Senhor e falar: Senhor, a minha necessidade hoje é essa. O meu problema hoje é esse. Olha, Pai, eu não estou aguentando. Nós estávamos em casa conversando, falando sobre uma família, e nós falamos: seria tudo tão fácil se o marido procurasse a esposa e apenas confessasse. Porque quando confessa, resolve, perdoa, ou cada um vai para o seu lado, mas confessou, acabou. Porque se não fica, ai, será? Foi uma, duas, foi a Maria, a Joana, foi aquela também, será que aquela outra? E aquela outra? Você vira uma louca como eu quase virei. Os anjos chegaram na hora certa. Mas a gente aprende que no deserto é o momento do crescimento e amadurecimento. Eu e você, esses 12 dias, Deus nos trouxe aqui. Nós estamos no deserto, com sede e fome. E o inimigo, ele não cansa. Você saindo daqui, o inimigo vai falar: não, não é nada disso, você precisa. Lógico, ele é o gato. Não, na escola não tem nada a ver. Incesto, o que é isso? Não tem problema nenhum. O quê? Pedofilia? Ah, quem tem? É só uma vez. Ah, não tem problema nenhum. Masturbação? Ah, é uma vezinha só. Olha, deixa eu falar um negócio. A gente não vai decorrer isso porque isso é um longo assunto. Mas todo mundo que é viciado em masturbação, solteiro, chega na hora do casamento e fica frio. Não tem vontade nenhuma. Porque estava tão acostumado sozinho lá, fazendo lá o negócio, que quem vai resolver o problema não vai ser o suficiente. Não vai resolver rapidinho como você consegue resolver. Por isso é pecado. Então para de adulterar, para de sujar, respeite o seu processo. Deus não está demorando, Deus só está caprichando. Glória a Deus. Mas Jesus, diante de tantas ofertas, Ele preferiu ir para a cruz, por amor a mim e a você. A pergunta que eu te faço nessa noite, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos.